Olá, meu nome é Verônica Almeida de Carvalho e hoje vou apresentar o relatório final do estudo: Correlação entre score de fragilidade, capacidade funcional e faixas etárias acima de 60 anos de idade, um estudo observacional longitudinal, orientado pela professora Maria Alice de Vilhena Toledo, docente da Faculdade de Medicina da UNB. Aqui está o banner do projeto que será discutido ao longo do vídeo. Atualmente, devido ao processo de transição demográfica, há um aumento da população de idosos. Dessa forma, a fragilidade, que é caracterizada como risco aumentado de morbimortalidade e piora do estado de saúde, ganha grande importância, dada a sua relação com o envelhecimento. Da mesma forma, a capacidade funcional, que é definida como o nível de dependência do idoso em realizar as funções e atividades do seu cotidiano, também ganha grande importância, pois afeta a qualidade de vida do idoso. Como o sistema nervoso autônomo influencia centros vitais para o organismo, como a cognição, a regulação cardiovascular, a motilidade intestinal e o controle esficteriano, a sua disfunção pode prejudicar a capacidade funcional do indivíduo. Dessa forma, os objetivos desse estudo foram revisar sistematicamente a correlação entre capacidade funcional reduzida por prejuízo autonômico e fragilidade em idosos e, a partir de dados clínicos dos idosos em um ambiente ambulatorial, relacionar score de fragilidade, avaliação da capacidade funcional e as diferentes faixas etárias do idoso. Para tal, desenvolvemos uma metodologia com 3 fases. A primeira fase consistiu na revisão sistemática nas plataformas NCBI, Cielo, Embase e clinicaltrials.gov. A segunda fase consistiu em selecionar os instrumentos de coleta e adicioná-los à plataforma REDCap. E a terceira fase seria a coleta de dados dos idosos do ambulatório de geriatria do HUB. Na fase 1, utilizamos a metodologia PRISMA para realizar uma revisão sistemática nas bases NCBI, Cielo, Embase e clinicaltrials.gov, com os descritores apresentados no fluxograma. Foram encontrados 69 artigos, mas 61 foram excluídos por não se adequarem aos critérios de elegibilidade, sendo que 5 foram excluídos pelo critério A, 51 pelo B e mais 5 pelo C, de forma que 8 estudos foram selecionados para revisão. Na fase 2, determinou-se que a medida da pressão arterial, a escala de depressão geriátrica, a escala de CATS, o questionário Pfeiffer para as atividades funcionais, a escala de atividade física, o teste de avaliação funcional de idosos e o score de fragilidade seriam os melhores parâmetros para avaliar a capacidade funcional e fragilidade. Dessa forma, deveriam ser adicionados à plataforma REDCap. Na fase 3, iríamos subdividir os idosos em faixas etárias, conforme apresentado no esquema à esquerda. Esperávamos analisar 30 idosos em cada faixa etária, totalizando 210 pacientes. Os portadores de síndromes demenciais serão excluídos do estudo. Depois de assinarem o termo de consentimento livre esclarecido, esses idosos serão submetidos ao exame físico completo, acompanhado dos instrumentos de coleta citados no slide anterior. Além disso, faremos acompanhamento ambulatorial periódico e segmento mensal por telefone durante o período de 1 ano, para monitorar o número de quedas, as complicações clínicas, internações e óbito. Infelizmente, a pandemia do Covid-19 impôs várias limitações ao ambulatório de geriatria do HUB, de forma que hoje vou apresentar só os resultados parciais das fases 1 e 2. Na fase 1, observou-se uma correlação positiva entre a capacidade funcional prejudicada por disfunção autonômica e fragilidade em 87,5% dos estudos, com destaque para a redução da variabilidade da frequência cardíaca, citada em 57% dos artigos, a hipotensão postural pós-prandial em 28,5%, ou ambos em 14,5% dos artigos. A correlação negativa só foi observada em 12,5% dos estudos, ou seja, um artigo. Quanto ao tipo de artigo, 12,5% foram publicados em jornal, 12,5% eram revisões sistemáticas, 25% estudos comparativos e 50% estudos observacionais. Já na fase 2, foram adicionados campos para dados demográficos e clínicos e para as escalas e testes utilizados para avaliar fragilidade e capacidade funcional na plataforma REDCap, o que vai permitir o uso dessa ferramenta na fase 3 do projeto. Dessa forma, a gente consegue perceber que a revisão sistemática sugeriu uma correlação positiva entre síndrome de fragilidade e disfunção autonômica com implicações na capacidade funcional. Porém, tem poucos dados e estudos sobre o tema, o que indica a necessidade de estudos prospectivos e destaca a importância do segmento desse projeto para a fase 3. Obrigada!